Ao longo da jornada da vida, é inevitável parar-se com dificuldades e sofrer com as ações de outras pessoas. A existência humana é permeada por essas situações, e precisamos aprender a lidar com elas. Resignar-se diante desses obstáculos ou alimentar a raiva por eles significa não apreciar verdadeiramente a vida que temos. Na realidade, sofremos mais em nossa imaginação do que nos fatos concretos. Muitas vezes, as pessoas temem o que pode acontecer, preocupando-se com notícias negativas que ainda não se concretizaram. É verdade que algumas dessas coisas podem de fato ocorrer e ter consequências negativas, mas ao antecipar o sofrimento, estamos nos torturando e nos sentindo mal antes mesmo que elas tenham causado. Robert Greene afirmou que, durante sua meditação, ele reflete sobre um mundo que existe além dele, um mundo completamente independente de sua existência. Os pássaros não se importam com suas preocupações, as árvores não têm conhecimento de sua presença, o céu e a natureza são indiferentes a você. Essa é a realidade, esse é o mundo. No entanto, nossos pensamentos muitas vezes criam a ideia de que somos a coisa mais importante do universo, de que tudo o que acontece será negativo para nós. É importante ser capaz de reconhecer que esses pensamentos nos aprisionam, frequentemente manifestando-se como ansiedade. Memento mori, uma expressão que significa o lembre-se de que você é mortal, nos convida a preparar nossas mentes como se estivéssemos no fim da vida. Não devemos adiar as coisas, mas sim equilibrar os livros de nossa vida todos os dias. Aqueles que dedicam tempo para finalizar os detalhes de suas vidas diariamente nunca se veem com falta de tempo. Nós, seres humanos, somos tão complexos e atormentados de várias maneiras por causa de nossa consciência e medo da morte. É por esse medo que criou a superstição e a ideia de vida após a morte. Estamos escravizados por esse medo, muitas vezes sem estar cientes disso. Ele nos controla. Embora muitas pessoas neguem ter medo da morte, afirmem que apenas as outras pessoas são irracionais, a verdade é que esse medo está presente em todos nós, de forma consciente ou inconsciente. Nossa cultura está permeada com representações da morte em desenhos animados e filmes, mas a morte é algo físico e visceral que aconteceu com todos nós. Esse medo cria uma ansiedade latente, que nos torna medrosos em relação a muitas coisas na vida e nos torna cautelosos em relação ao fracasso e ao assumir riscos. Estou tentando mostrar que o medo da morte afeta você em vários níveis. A morte é como um vasto oceano, e estamos na beira da praia, olhando para ele. A maioria dos animais não tem consciência de sua mortalidade, mas nós, como seres humanos, somos a espécie única conhecida que está ciente de sua própria finitude. No entanto, você tem medo desse vasto oceano. Isso te infecta em muitos aspectos, tornando-o inconsciente disso e cauteloso em relação ao fracasso e aos riscos. Em vez de virar as costas para a morte, temos a capacidade de explorar e vencer nosso medo. Devemos entrar nesse vasto oceano e explorá-lo. Existem maneiras de explorar nossos próprios pensamentos sobre a mortalidade, o que pode nos libertar e nos inspirar de várias maneiras. A imprevisibilidade pode ter efeitos avassaladores, e o inesperado intensifica o peso de um desastre. Por essa razão, é importante garantir que nada nos pegue de surpresa. Pensamos projetar nossos pensamentos à frente, a todo momento, e considerar todas as eventualidades possíveis, em vez de apenas nos ligarmos aos eventos casuais. Alfred Hitchcock, um dos diretores maiores do século XX, desenvolveu um trabalho extremamente estressante ao dirigir um filme. Surgem problemas que não podem ser previstos.
Toda essa pressão, o dinheiro envolvido, os egos imensos e a diversidade de atores e produtores criaram uma descarga constante de adrenalina, tornando difícil controlar as emoções. A principal tarefa da vida é identificar e separar os assuntos, de modo que possamos esclarecer para nós mesmos quais são os aspectos externos que estão além do nosso controle e quais estão relacionados às nossas escolhas. Devemos buscar o bem e o mal não nos elementos externos incontroláveis, mas dentro de nós mesmos, nas escolhas que são nossas. As pessoas olhavam para Hitchcock no set de filmagens e viam dormindo na cadeira do diretor. Ele parecia sereno, como um Buda, com os olhos fechados. Por quê? Porque ele antecipava tudo. Ele anterior tudo o que poderia acontecer. Portanto, quando o filme estava concluído, ele estava completamente despreocupado, pois sabia que poderia controlar todos os aspectos da produção. As ações falam mais alto que as palavras. É importante não julgar as pessoas apenas pelo que dizem ou pela aparência. Observe suas ações e os padrões de comportamento que apresentam. Por exemplo, Harry era alguém que aparentava ter um caráter forte, sendo um empresário de sucesso e uma celebridade de Hollywood. No entanto, ao analisar seus padrões de comportamento, descobria-se que ele era realmente tóxico e possuía um caráter fraco. Portanto, devemos parar de acreditar apenas no que as pessoas dizem sobre si mesmas e focar nas suas atitudes. As ações revelam muito mais sobre o verdadeiro caráter de alguém do que as palavras. É essencial observar como as pessoas se comportam e envelhecem, pois isso nos oferece uma visão mais precisa sobre quem elas realmente são. E não se esqueça de buscar sabedoria histórica, absorvendo regularmente doses de conhecimento provenientes do passado, que podem nos fornecer valiosas lições e insights. Espero que este vídeo tenha sido inspirador para você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!